Saudações mais uma vez de acordo eh, aquilo que são as horas do dia. Estamos aqui mais uma vez na escola do Ambo, exatamente com o programa Agroconexões. E hoje temos como convidado o engenheiro Alcídio Chilumbo, ele que é diretor-geral da Agência de Turismo Okavango Tour e é formado em agronomia. Estaremos a conversar sobre o tema eh, turismo rural e sua influência no desenvolvimento das comunidades. Senhor engenheiro, muito boa tarde e seja bem-vindo. Muito boa tarde, sim, seu apresentador. É um prazer estar aqui convosco e vamos tentar espelhar o máximo possível que tiver ao nosso alcance. Ok, muito obrigado. Engenheiro, desde já e para começar, nós gostaríamos de entender o que é isso, eh, turismo rural, né? Antes que se calhar saibamos como é que funciona a vossa agência, gostaríamos de entender o que é isso, turismo rural. Em palavras miúdas, podemos dizer que o turismo rural é o contacto do homem com a natureza nas localidades rurais. Esse contacto tem a ver com o estilo de vida da comunidade, os hábitos e culturas e costumes que essa mesma comunidade tem. Significa que o contacto direto com o homem em relação à natureza numa zona rural é tida ou melhor identificada como turismo rural. Ok, Mas atenção, sim, para quem já vive na comunidade, ok, o termo muda, né? ok. Isso é para aqueles que estão em áreas urbanas e decidem Se se deslocam deslocar para um para sítio para aliviar ou depender ou apreciar a natureza e os meios que lá circundam. Ok, e então o engenheiro falou da questão de que para aqueles que estão já naquelas áreas rurais, o termo muda. Qual é o termo? Acredito que aqueles que estão a acompanhar a nossa conversa queiram de facto saber qual é o Uhum. termo que se adota para aqueles que já vivem na comunidade e em algum momento fazem esse turismo. Exato. Para aqueles que já estão dentro da comunidade, automaticamente estão dentro dos seus habitats. Uhum. E é estranho que se diga aqui, é que muita gente até que vive na comunidade rural nem sequer percebe que está numa comunidade rural, Ok, em função do seu hábito e costume que ele lá convive. Nesse caso, quando eles, o próprio habitante ou os natos, quiserem apreciar a natureza em função do apreciar de cada um, nós estamos esperando então um turismo ecológico. ok, Ou que é a mesma coisa, o ambiental, né? ok, Turismo ambiental. ok. Exato. Eles, como já no seu próprio habitat, então a nomenclatura automaticamente altera. Ok. Exato. Tá bem, engenheiro, e gostaríamos de ouvir um pouco, né? De facto, temos visto muitas atividades a nível das redes e tal. Poderia nos contar um pouco de como é que surgiu essa ideia de, primeiro, criar a agência e quais foram os propósitos que levou que essa agência fosse criada, para dinamizar o turismo rural? É uma pergunta muito interessante e vou tentar me conter para não me emocionar. Sim. Por que é interessante? Esse projeto começou com duas pessoas, que é José Quaresma e Joel, que é um jovem de Namibe, na intenção de tentar desanuviar um pouco das sobrecargas urbanas. Ok, Então, urge a necessidade de procurar sítios de lazer para contemplar a natureza. Acho que eles fizeram algumas viagens e numa dessas viagens ah, eu também sentia-me um pouquinho sobrecarregado ok, emocionalmente, né? E segui a carruagem. Assim sendo, isso foi em 2023. Visitamos alguns sítios, acabei me apaixonando com, ah, com, ah, com essa prática de aventura turística. ok, Dali para a qual, então, tornamos um grupo de amigos que praticavam turismo ecológico e turismo rural ao mesmo tempo. sim, E desde lá, víamos que o grupo foi crescendo, então urge a necessidade de reforçar a segurança das pessoas, porque nós estamos a andar com as pessoas e qualquer risco que poderia ter acontecido, alguém teria que ser responsabilizado. Então, na altura, o grupo chamava-se Ambitur, que é turismo ambiental, né? ok, Só trocamos as ok, palavras.
mas as coisas começaram a ficar mais sérias, mais pessoas começaram a se interessar por essas aventuras turísticas, por trilhas também. Daí, em 2014, no mês de agosto, os Grupo Central, as pessoas Central, decidiram 2024, em 24, creio eu. um ano depois. Sim, um ano depois, Depois. começou em 2023. É, sim, um ano depois, Sim, 2024, aí decidimos reunir as pessoas centrais e decidimos fazer um estudo do mercado. ok, Víamos como tem muita gente a solicitar para aderir. E aqui na província do Ambo, praticamente, não que eu não saiba, talvez não sei, né? Não sei, nunca vimos falar sobre uma agência de turismo ok, rural ou ecológico. Então, fizemos um estudo de viabilidade, vimos quais seriam as vantagens e desvantagens que esse projeto poderia ter. E aquelas pessoas que a gente recebia, por exemplo, que víamos a virem para cá, para Luanda, eram muito limitadas. Eles queriam ter um contacto com a natureza, mas se limitavam a ir somente à barragem do Quando, ok. umas até o Jardim da Cultura, e para elas a Estariam, viagem estaria ganha. estão a E fazer. nós vimos que não era possível. Nós ficamos um ano a identificar locais turísticos, pontos turísticos, e vimos como tinha mais coisas para Ok, apresentar aos nossos visitantes, aos nossos turistas. Daí decidimos então sentar e traçar um projeto mais organizado e mais estruturado sobre o turismo, na qual estávamos eu e mando já um abraço aos outros sócios. Estávamos eu, Alcides Chilumbo, José Nelson, Marina Paulo, Adriano Sindemba, estava também Tomás Vitor, são seis pessoas, e Joel, que era o único elemento que vivia fora do AMBO, ok, vive fora do AMBO, e decidimos ver, e vimos, pontos, temos aí um bom projeto. Não vamos só guardar o que a gente tem visto para nós, que tal também mostrarmos a outras pessoas que no AMO também dá para desenvolver turismo, e principalmente turismo ecológico, e similar a assim, províncias da Huila, ok, as do litoral, principalmente Luanda, Benguela, onde em épocas principalmente de prolongada e feriados sim, têm tido muita aderência turística. Então, em vez de nossos visitantes irem só ao Jardim da Cultura, ao Largo do Dr. Antônio Agostinho Neto e à Barragem do Quando, e sentarem nos restaurantes, praticamente que já saem de locais que têm mais restaurantes que aqui, que tal abrirmos outro pacote ok. que lhes possa Se- permitir, que seja mais interessante, né? exato, que possa É, permitir que desfrutem realmente daquilo que é a que é o AMO. natureza. E dali sim fizemos esse projeto. O primeiro passo foi identificar locais, que foi o mapeamento. Nós mapeamos quase todos os municípios e não está concluído. Nesse momento temos aproximadamente 53 ou 56 pontos turísticos A nível, rurais a a nível nível da da província província do Ambo. identificados, Ok? e com uma maravilha excelente, Sim. entre cachoeiras, montanhas, cascatas, quer dizer, uma vegetação aceitável e que digna de espairecer, digna de os nossos turistas repousarem. Ok. E depois de pegar essa, e não era possível num ano a gente visitar a todas, porque realmente também tem outros custos Nossa, de deslocação por aí fora. sim. Então decidimos repartir as 53 por quantos meses temos durante o ano, que Ok. são 12 meses. Então a gente, 12 meses, a gente visita um ou outro município, uma outra zona turística. E o objetivo é mesmo esse, é dar mais opções aos nossos munícipes e aos nossos visitantes da província do Ambo em termos de turismo. Ok, engenheiro, indo de facto àquilo que é o nosso foco, eh, nós, e percebi do engenheiro que a dinâmica foi criada exatamente para aqueles que estão nas zonas urbanas ir descontrair, esparecer, ter mais contacto com a natureza. Mas nós queríamos entender como é que isso pode fazer com que a comunidade se desenvolva, né? Aqueles que estão lá, quais são as benesses que têm em função dessa dinâmica? Já percebi que o Ambo, afinal, tem vários pontos turísticos e o engenheiro acabou de dizer que nem todos estão mapeados. Vamos fazer fé que daqui a algum tempo tenham
todos os pontos mapeados para trazer mais opções para as pessoas que estão interessadas nessa dinâmica. Mas a nossa preocupação é exatamente com aqueles que estão lá, né? Que estão nas comunidades. Quando o engenheiro se envolve nessa atividade, o que é que acontece de benefício para o pessoal que está lá? Exato, uma pergunta interessante, voltando ao nosso tema. Sim. Ah, quando nós começamos, Uhum. o principal objetivo era desanuviar a mente, Ok, proteger a nossa mente de estresse laborais, de ansiedades e, acima de tudo, da depressão. ok, Mas, ao desenvolver as nossas atividades, nós fomos dando conta que algumas vantagens para a comunidade nós íamos produzindo. Para dizer que o turismo rural ele tem grandes benefícios para a comunidade. De que forma? Primeiramente, é bom porque movimenta a localidade. ok. Exato. E a nossa localidade, principalmente aqui no Ambo, são muito hospitaleiras, recebem e gostam de visitas. Oh, E quando recebem visita, automaticamente movimenta quase toda a aldeia rural. O outro é que? É que aproveitam vender a sua produção. Muitos dos ok. turistas aproveitam fazer compras de produto do campo nas comunidades. E, inclusive, nós, antes de partir, a gente incentiva isso. Que levam sempre um troquinho ao bolso para que, quando chegarem lá, é possível que encontramos uma praça. Aí a gente também avisa, antes de partirmos, que avisamos as autoridades que se tiver alguns produtos do campo armazenados, por favor, coloquem-nos à disposição, porque estamos a trazer turistas para aproveitar, escoar o vosso produto, aproveitar, ter rendimento para as famílias e, acima de tudo, para ajudar também na economia da própria comunidade. Então, acredito eu, e pelo que nós temos vivido, esse nosso trajeto turístico rural temos trago muitos benefícios, não só para a comunidade, como também para aqueles que nos levam até a comunidade. Olha, deixa-me que lhe diga, só a nossa deslocação, por exemplo, para uma área turística, Sim, nós fazemos uma cadeia econômica. ok. De que forma? Nós pagamos serviços, as deslocações do. Alugamos transporte, algumas empresas de transporte, Sim, é dinheiro que se movimenta. Pagamos os nossos guias locais, é dinheiro que se movimenta. Entregamos valores e pertences a autoridades tradicionais, locais, é dinheiro que se movimenta. Pagamos emolumentos ao Estado para fazer turismo, é dinheiro que o Estado arrecada para os cofres, para os seus próprios cofres. Então, isso tudo vai se reverter em quê? Em riqueza. O dinheiro circula. E quando nós, por exemplo, faço aqui o pleonasmo, quando nós vamos a uma comunidade, fotografamos a comunidade, fotografamos as belezas que essa comunidade nos apresenta, publicamos essas beldades, essas belezas, fazemos o quê? Estamos a atrair mais turistas, mais grupos para visitar aquela comunidade. Quanto mais pessoas forem à comunidade, mais rendimento econômico a comunidade tem e também mais produção agrícola essa mesma comunidade também possui. E tendo mais rendimento, mais produção, automaticamente estamos a ver que as famílias têm um pouquinho de folga financeira, conseguem Ok, comprar engenheiro, coisas. de facto, falou de uma coisa interessante. Movimenta-se muito dinheiro desde o transporte até as comunidades, considerando que tem que levar algum estímulo para as entidades lá da região. Eh, os guias, vem a questão de que há um emprego de forma automática, né? Porque eles é que Sazonal. conhecem, sim. Mas até que ponto, né, esses guias têm um treinamento financeiro para fazer com que aquilo que lhes é dado ajude alguma família, né? O engenheiro tem estado lá e tal, provavelmente conheça melhor como é que eles funcionam com esses valores. E a minha outra preocupação é, tudo bem, há a praça, né, aos mercados, exatamente quando os turistas aparecem. Como é que eles conseguem obter aquilo que não têm lá no campo? O engenheiro aproveitam também a levar algum material para espécie de troca, né? Porque vamos imaginar que estejam no Mongo, né? E aí produzem o amendoim, Feijão, sim. produzem feijão, mas em nenhum momento tem uma indústria transformadora para terem automaticamente o óleo refinado. Será que o engenheiro aproveitam também já a levar o óleo para fazer troca, açúcar e outras coisas que são da indústria, né? Que Uhum. estão relacionadas com a tecnologia de produção de alimentos. Exato. Na verdade, não.
Não. Não, nós não temos levado bens alimentares para troca, Ok, porque estaremos a fugir daquele que é o nosso foco e objeto o- social de trabalho. ok. O que acontece? E muitas das vezes nós deixamos recomendações nessa localidade que a gente vai, é que quando a comunidade recebe as pessoas, normalmente eles espelham-nos que tipo de potencialidade que essa mesma comunidade tem. Ao sairmos dali, é nossa responsabilidade divulgarmos os benefícios, tanto em termos agrícolas, estamos em termos sociais, culturais, por aí fora, que a mesma comunidade tem. Isso faz o quê? Isso atrai os investidores. É papel dos investidores criarem mecanismo para transformarem os produtos agrícolas e, acima de tudo, também para escoarem os mesmos produtos. Na verdade, algumas vezes a gente faz, mas só que quando, por exemplo, em contactos, uma entidade Ok, local solicito. solicita. Ok, Por exemplo, mano, por favor, quando vier é possível trazerem 1 quilo de sal, não sei o quê. Não, nesses casos a gente age. Mas em condições normais, o que é que a gente faz? É mesmo mais financeira. E respondendo à primeira pergunta relacionada aos guias, sim, sim. deixa-me lhe dizer que tem trago muitas vantagens para esses jovens. São jovens que têm dificuldades de emprego Ok. e a sua atividade principal é a agricultura. E com esse dinheiro que eles ganham para guiar os turistas, Uhum. eles aproveitam a comprar inputs agrícolas, Ok, como o fertilizante e as próprias sementes. Então, acredito que esse é um dos ganhos que a mesma comunidade acaba tem. por ter. Por quê? Porque imaginemos uma coisa, seu engenheiro. Se ele produz e não consegue vender, ele perde. Às vezes ele não vende porque as pessoas não conhecem a localidade, não conhecem, não sabem que aquela localidade tem uma produção. Por exemplo, nós sabemos que o Mungo produz muito feijão Ok, porque o próprio Mungo divulga, ok, publicita isso. Então nós sabemos que o Mungo tem feijão, eu preciso de feijão, vou ter o Mungo. Agora, quando nós vamos nesse tipo de localidades, nós vamos com muita gente. E no meio de gente temos empresários, temos funcionários públicos, temos investidores, e automaticamente acabam também, para além de visualizar as belezas naturais que as o- comunidades nos proporcionam, ok. também ajudam a materializar ou a fazer contactos econômicos com os mesmos elementos da própria comunidade. Mas essa catalogação que foi feita, né, a nível da província do Ambo, em relação àquilo que são as belezas naturais, né, que convenhamos que são essenciais para o sucesso, o sossego, né, de um bom profissional, eh, foram catalogadas apenas por esse grupo Okavango, já foi passado para aqueles que são as entidades que gerem esse processo, ou como é que tem andado essa coisa, engenheiro? Exato. Deixa-me que diga, antes da gente começar por esse projeto Sim, da agência, nós batemos portas. ok, Batemos portas, procurar mais informações e localizações dos mesmos. Mas é que dissemos, o roteiro que nos deram, só esse roteiro habitual. ok, O quando, as pedras de Ngandalacau, são os mesmos. ok, E não é isso que a gente estava a procurar. ok, Nós estávamos a procurar algo mais exótico, mais natural, menos, como posso dizer, menos transformado pelo homem. ok, Queremos belezas construídas para a própria a natureza. natureza, Daí pela qual nós não que descartamos, procuramos outras soluções ok, para tentar ver se é exatamente aquilo que a gente queria. Por exemplo, quando começar, por exemplo, descobrimos o que é que tipo o Monte Chivela, acho que é Chivela nos Xinjiang, já existia, ok, mas as pessoas não exploravam. E me lembro que antes na era colonial era um grande centro turístico rural, ok. por exemplo, mas depois da guerra aquilo Ficou ficou abandonado. abandonado. Yeah. Então, são essas coisas que a gente quer resgatar. Por exemplo, lá mesmo no Monte Chivela, na Xinjiang, tem uma piscina no meio da montanha, Uau, interessante. construída pelos portugueses, Ok, no meio da montanha. Claro, como é que iríamos descobrir se a gente não andasse? Então, ok, o objetivo foi esse, procurar locais e sítios menos explorados, menos divulgados. Para quê? É que dissemos para dar mais opções turísticas aos nossos
visitantes. turistas nesse caso. Sim, de facto eu entendo que para um lado as Benesses são bastante interessantes, né? Para aqueles que vêm, que querem conhecer a província e em algum momento encontram a agência o Kavango Tour numa tour, se é que isso se permite. eh, para aqueles que vêm, as Benesses são melhores, são maiores. Eh, Também mostrou o outro lado que é interessante, que acabam por apoiar Comunidade. a comunidade, no sentido que deixam lá alguma coisa, aqueles que vos vão orientar a entrar na comunidade têm algum benefício. Fico e gostaria de entender como é que se gere isso, né? Porque tem lá uma cultura que é daquela comunidade. E nós estamos a vir, que estamos nos centros rurais, com a outra comunidade. Convenhamos que se eles se manterem lá e nós formos para lá, evita-se o êxodo rural. Com certeza. Concordo plenamente com isso, mas também fico preocupado com as alterações que são aquelas relacionadas com a cultura, né? O facto de ter no nosso mundo pessoas que não são do nosso mundo trazem novos hábitos. Como é que tem estado a gerir isso, né? Porque o engenheiro disse que é uma comitiva muito grande e não vão num dia, voltam no outro, ficam lá semanas, às vezes 15 dias por ali, ou menos do que isso, mas algum tempo suficiente para poder trocar impressões, partilhar conhecimentos. A nossa cultura não corre nenhum risco. Olha, aí onde está a beleza da questão. Hum. Aí onde está a beleza do turismo rural e o ecológico. Quando nós vamos Sim, para uma zona rural para fazer turismo, o principal objetivo é quê? É conhecer a nossa essência, a nossa raiz. Nós sabemos que as comunidades rurais são os guardiões da nossa tradição. Os principais guardiões da nossa tradição, da nossa cultura. Há um slogan que diz assim, acho que foi recitado pelo primeiro presidente da República de Angola, né? Dr. Antônio Agostinho Neto, que diz que as nossas tradições havemos de voltar. ok, Exato. Se nós queremos voltar à nossa tradição, não vamos encontrar na cidade. Esquece isso. Não vamos encontrar. Por quê? Por causa da globalização que nos tomou, que nos domou. É possível, sim, encontrar um bocadinho da nossa raiz nas zonas rurais, porque eles conservam a nossa cultura, desde o comer, que é a sua gastronomia, desde o falar, o pronunciar, que é a nossa língua materna, local, desde o seu habitat, nesse caso, né? Posso assim dizer, no geral. E quando a gente vai, o mais engraçado, o mais bonito que a gente consegue detectar são essa diferenciação cultural. Como disse muito bem aqui, esse entrosamento entre aquilo que nós temos da cidade e aquilo que eles têm a preservar. E automaticamente o que é que isso cria? Não só uma curiosidade em nós, como também uma curiosidade a eles. Por exemplo, muito recentemente nós tivemos visitamos aqui o município do Mungo, ok, as pedras de Canunguile, visitamos também as pinturas rupestres que datam de 10 mil anos atrás. Ao ouvir aquela história das pinturas rupestres, despertou em nós que, afinal, antes da chegada dos portugueses, colonizadores portugueses, né? Isso antes de 2000 anos antes de Cristo, passa aqui o pleonasmo, já existia habitantes. Já havia habitantes nessa localidade. E imagine uma coisa: se tem pinturas rupestres, significa que eles já dominavam a arte. Significa que não são os colonos que nos trouxeram a arte. E ainda mais, se uma arte daquela desenhada data de 10 mil anos antes de Cristo, significa que já havia alguma técnica. ok. Como é que eles faziam? Misturavam o sangue dos animais com algumas folhas que desenhavam e que até hoje não se apagaram até lá, até a presente data. Significa, e são marcos históricos. Então significa que os portugueses não descobriram Angola. Antes de Angola, mais de 10 mil anos atrás, já Não, sim, existiam claro que já habitantes existia aqui. um sítio. E não existiam habitantes, aliás, existiam habitantes que já dominavam algumas artes, Ok, algumas técnicas, não é isso? Como a caça, a própria agricultura, como vimos agora as pinturas rupestres, que ok, servia para quê? Para conservar a mesma tradição. O que, em função dos acontecimentos que decorriam em relação ao tempo, eles desenhavam.
Sim, engenheiro, de facto, essa explanação que o engenheiro está fazendo é interessante, mas quero voltar no tempo e trazer uma coisa que considero assim que depois o engenheiro vai analisar. Veja, a minha preocupação em relação à nossa cultura ser atropelada pelos que estão nos centros urbanos, eh, veja, em algum momento, em alguns anos, nós produzíamos a chamada galinha gentia e consumíamos. Hoje, o habitante do meio rural está preocupado a vender a galinha, que é, em termos nutricional, mais saudável, para adquirir o frango. Então, houve alguma influência sobre eles. Certo. É aí onde eu fico preocupado e faço a questão: será que a nossa cultura tem vários benefícios? Dentre eles, emprego imediato, emprego indireto, Desenvolvimento da desenvolvimento da econômico, sim. comunidade. Em algum momento, o executivo já pensa em meter uma estrada em condições, porque é um local onde se descobriu Uma beleza uma natural, né? beleza Sim, sim, sim. Um natural ponto que turístico. pode ser explorada e os turistas vão chegar lá, mas fica essa questão. Será que não vamos nos deixar levar, conforme nos estamos a deixar levar pelo consumo de frango em detrimento de uma galinha produzida por mim? É muito importante e interessante essa questão. Ah, pelas nossas andanças nas comunidades rurais, Sim, nós temos deparado que a maior parte da população rural que sim. troca a galinha por frango são aquelas comunidades que estão próximas aos centros urbanos. Ok? Porque quando formos mais além, não, eu acho que nem sequer Essa, conhecem, nem essa sabem. prática não existe. Não, não, nem sabem o que é uma galinha, o que é um frango. Ok? Não sabem. Yeah. E é muito interessante se com a nossa visita a essa localidade não vamos romper aqueles que são os hábitos e costumes da própria Sim, comunidade. sim. Na verdade, acredito que não rompe, porque eles são muito radicais em função da sua própria tradição. Ok, São muito radicais. Eles são fiéis, ok. porque são ensinados desde criança. A influência urbana é sazonal, Sim, porque. não é periódica. Ok, ok. Por exemplo, se for lá hoje um visitante, vai a próxima vez o visitante, o que ele vai fazer? O quê? Ele vai conhecer as coisas, mas não vai ter acesso às coisas, por exemplo, com forma periódica. E aí está sim, senhor, o risco de colocar uma estrada até a esses locais. Vamos destruturar a comunidade rural, vamos transformar em comunidade urbana. E que é um perigo, sim, senhora, para a nossa tradição, é um perigo para a nossa cultura e é um atropelo àquilo que nossos ancestrais defendiam durante esse período. Acredito eu que a cultura hoje não é de um povo só. Hoje estamos numa época de aculturação, Ok. não é isso? E acredito que podemos moldar umas outras coisas, mas na sua essência acho que essa ainda vai permanecer, Permanecer. que é o respeito aos mais velhos, que é uma da cultura que nas zonas urbanas já atropelamos, é o respeito ao mais velho, o respeito às coisas de outrem, o respeito, por exemplo, ao meio ambiente, que é muito importante, que a Sim. comunidade rural protege muito. Falando no meio ambiente, espero que o Jean não perca o raciocínio. Como é que vocês preservam isso? E veja, o Jean sai daqui com bebidas gasificadas e tal, e como é que depois conseguem? Porque sinto que também acabam por poluir o meio ambiente. Como é que vocês eh, contornam essas situações todas, né? Porque se é um meio onde tem árvores aí, o oxigênio, o dióxido de carbono, tudo a funcionar como deve ser. E de repente chegam uma série de indivíduos que trazem um monte de gasosa. Epá, não vou dizer que não, e pronto, o engenheiro depois vai confirmar isso. Um ou outro leva uma cerveja, um uísque, é tranquilo, estamos numa visita turística, Certo. mas acabam por deixar aqueles resíduos lá naquele local. Como é que são tratados aqueles resíduos, né? Porque se um dos objetivos que eu entendi do engenheiro é que, além de descontrair, que era o princípio inicial, também é salvaguardar o meio ambiente. Certo. Nós somos muito radicais nesse aspecto. Muito radicais. Nós, antes de levarmos qualquer cliente, durante as semanas
ou os dias que a gente for programa atividade, Ok, nós colocamos sempre cartilhas. ok, Aquele que adere às nossas atividades, nós adicionamos a um grupo de WhatsApp. E nesse grupo nós passamos todas as recomendações necessárias em função daquilo que nos caracteriza, turismo ambiental. ok. Nós fazemos o quê? Nós fazemos as cartilhas, colocamos no grupo, levar isso, levar aquilo, não deitar lixo no chão, não falar. Até muitas das confusões é BT. Nós Ok, nem BT tem que levar, ok. porque nós estamos a respeitar a fauna e a flora para não afugentar os animais. As BTs fazem barulho, então nós inibimos isso. Levamos sempre um saco de lixo. Depois da gente consumir, a gente coloca no lixo e deixamos. Aliás, outro pormenor também. Mesmo os nossos meios de transportes não vão até as picadas. Ok, Nós deixamos numa estrada principal e pedimos que ele depois retorne e nos pegue mais tarde, porque nós fazemos trilhas. ok. Para quê? Porque nós sabemos também que o fumo, o dióxido de carbono, Sim, vai estragar, vai alterar o ambiente local. ok. Então, antes de chegar para o ponto turístico, nós deixamos o carro na estrada principal e o motorista, inclusive, vai até a vila principal, onde vai fazer com o passo do tempo até a hora de vir nos pegar e caminhamos tudo em trilha, a pé. Então não temos, graças até agora, não temos esse tipo de problemas. Não recebemos nenhuma reclamação dos demais municípios, localidades que nós já fomos. Nunca tivemos queixa quanto a isso. Temos salvaguardado. E, aliás, nós temos a nossa diretora administrativa e financeira que é muito rigorosa nisso. A Marina, que manda um abraço para ela. Quer dizer, ela ralha-te mesmo como mãe, não importa Não, se é o como grau. mãe, isso é bom, né? Então temos preservado, sim, senhor. E, aliás, nós também temos apelado Ok. a campanha de valorização ao ambiente, ao equilíbrio do ecossistema. Nas nossas t-shirts, normalmente a gente estampa uma palavra de um slogan de Ok. preservação. Ou cuide da natureza, cuide da água. A água é um bem precioso. Nós sempre temos Tem um um slogan slogan para em função principal daquilo de que é preservação. conscientização social sobre a preservação do meio ambiente Ok. também. E, engenheiro, assim, a nível de Angola, né? Eu acredito que tem tido contacto com outras instituições que Temos fazem sim, mais temos sim. procedimento. A nível da Angola e depois especificamente já aqui no Ambo, no Planalto do Ambo, o engenheiro sente que essa prática de turismo rural pode alavancar aquilo que é a economia e o bem-estar social das comunidades rurais. É assim, o turismo rural, o turismo ecológico, faz parte das economias verdes. Ok, E a projeção econômica, segundo o CMO, que ok, é isso, ele nos diz que a projeção é que aproximadamente nos próximos anos as economias vão estar voltadas às tecnologias e economias verdes. Os novos bilionários sairão dali. Aliás, já temos a ver da tecnologia, né? Já estão ali a não, aparecer. sim, Já tecnologia vão está claro. aparecer. Tá claro. Agora, Agora, a as- economia verde, os novos bilionários sairão dali. ok, Por quê? Só no ano de 2023, exato, sei que a memória não me lembra, a Organização Mundial do Comércio, ela aponta que os Estados Unidos arrecadou 1,2 bilhões de dólares só nesse ano por intermédio do turismo rural. ok, É muito dinheiro. E a mesma organização, o ano ainda não terminou, mas ela já dá 85,7 bilhões de dólares que o mundo arrecadou só na economia do turismo rural. rural. Ok. Então, acredito sim, e não tenho medo de errar, acredito sim, que o turismo rural e o turismo ecológico é um grande potencial de desenvolvimento econômico e financeiro das nossas comunidades. E, aliás, ainda assim, também, a partir do turismo rural, chegam os investimentos nas mesmas comunidades. Ok, Lembrando que o desenvolvimento é levado pelas pessoas. E ok, para as pessoas levarem, têm que conhecer. assim mesmo. E para conhecer, nós servimos como esse meio, esse caminho, não é isso? Como dizem, esse elo Eh, para ligar a comunidade urbana com a a comunidade rural. comunidade rural. Engenheiro, trouxe aqui algo
bastante interessante e em algum momento ficamos preocupados que se colocamos estrada vamos descaracterizar aquele meio, né? Mas eles precisam evoluir. Alguém tem que ir para lá, conhecê-los e fazer algum financiamento. Eh, então, como é que fica para aqueles que vão lá? Essa é uma questão. A outra, em termos de curiosidade, né? O engenheiro faz essa dinâmica toda como agência. Pelo que eu percebi, parece que precisam de algum financiamento. É o que eu percebi, mas pronto, o engenheiro pode falar um pouco sobre isso, né? Porque no final do dia, tu a ver que os engenheiros só gastam, só gastam, só gastam. E como ser humanos e como pessoas que entendemos um pouco de economia, não é saudável só gastar. Exato. E pronto, a próxima vamos convidar a colega da área administrativa e financeira, mas Para hoje espelhar um para pouquinho essa espelhar bem história. essa história, né? A doutora Marina. É assim, primeira questão, vou responder, vou começar pela primeira mesmo. Ok, sim. Relativamente à alteração ou à preocupação com o desenvolvimento Da da comunidade, comunidade, sim. o desenvolvimento de qualquer comunidade Uhum. é em função ao meio em qual ela está inserida. Ok, Até aí, ponto um. Por exemplo, o desenvolvimento da comunidade rural deve obedecer a linhas culturais, étnicas, tem que respeitar essa linhagem. Por exemplo, hoje vemos, por exemplo, que as ombalas, estão a ser construídas exato, o material da construção das ombalas não são N- o mesmo do do antigamente. antigamente, mas a caracterização dessa construção deve permanecer. Não Ok, importa o meio ou material que você possa construir, ok, mas não pode descaracterizar aquelas que são as culturas locais. Se os encontros é no Onjango, ok. e o Onjango sabemos que é feito pelo capim, não é isso? E Pau. paus. Então significa, podemos meter uma estrutura Uhum. física urbana, mas não pode deixar de colocar o capim. Ok, Não podemos descaracterizar a comunidade rural no seu todo. Quanto a. Aliás, temos que ter cuidado a isso. sim. Quanto a isso. Quanto ao desenvolvimento agrícola, por exemplo, nós sabemos que não temos uma agricultura industrial, é familiar. Assim mesmo. Se queremos investir na agricultura familiar, temos que também ter muito cuidado para não ultrapassar ou atropelar aquelas que são as práticas locais. Aí onde vem a extensão rural, né? Tem que se adaptar, conhecer o hábito da comunidade e saber como trazer as tecnologias, enquadrar com os hábitos locais. Não significa isso, Sim. repito, não significa que é desrespeitar, desvalorizar ou anular aquilo que Descaracterizar, né? já é existente. A nossa Não. preocupação é descaracterizar aqueles meios, né? Esse é o nosso problema. Yeah. Acho que aqui em Angola, porque já vemos nos outros países Sim, sim. do Sul, onde vive do seu orçamento, tem muito peso no orçamento do turismo rural. Ok. Vemos que eles não descaracterizam no seu todo. Eles podem viver em uma casa minimamente urbana, mas suas vestes continuam, por exemplo, A ser descaracterizadas aquelas rurais, as né? habituais. As habituais. Sim. Não fogem tanto assim. Agora, relativamente aos investimentos da agência, eu não gosto, e aliás, a nossa equipa, Sim. nós estamos puxando a orelha que não vamos mendigar apoio. Ok. O que temos que fazer? Bem, devemos fazer bem o nosso trabalho. Para quem ver nosso trabalho, se sentir tocado, achar interessante e ver que é um dos meios para poder adquirir também sua receita e quiser apoiar, então que venha a pessoa livre e espontânea à vontade. Porque se nós começarmos a trabalhar, essa é a linguagem que sempre digo, em lamentar o que nós não temos, deixamos de nos preocupar com o que nós já temos, então a agência não sequer vai surgir, não iria surgir. Ok. Primeira coisa é trabalhar por gosto, Oh, porque eles não têm salário. ok. Nenhum de nós temos salário. Ok. Trabalhar por gosto. Temos que gostar de fazer O que... a nossa atividade. Ok. Se nós começamos a gostar de fazer a nossa atividade, que é turismo rural, turismo ecológico, automaticamente não vamos ver a nossa corrida como canseira. Não vamos encará-la como uma canseira, mas sim como um prazer. Ok. E ao tirarmos aqueles retratos, publicarmos aqueles retratos, automaticamente poderá atrair novos participantes e novos investidores. Por exemplo, que a verdade seja dita, os governos perdem muito com agências turísticas, porque os governos recebem visitas.
protocolares, recebem visitas coletivas e recebem visitas individuais. O que é que essas visitas fazem quando estão aqui? Por exemplo, nós tivemos agora no Mungo, na, no int- na apresentação do município, a senhora Ok. administradora municipal, e deixo já um abraço à doutora Elizabeth, ela nos diz que nos meses de fevereiro até abril recebem muitas visitas ou turistas internacionais, muitos húngaros, por causa daquele fenômeno De imigração, da né? migração Dos pássaros, e sim, aí sim, senhora. que ficou famosa porque em Exato, algum exato, momento vem exato. parar no mundo. E o dado interessante que ela deu é que essa ave só é possível ser observada a partir das 17h30 até às 20. Ok? E o que é que fazem os turistas das 7 às 17? Nada, é só esperar que chegue a altura para filmar, fotografar e estudar a ave. Ok. E a pergunta interessante que ela colocou é: por que não aproveitar esses turistas neste período para conhecerem outras potencialidades turísticas que o município ou a província tem e no final do dia, quando eles retornarem, irem nas suas atividades normais? Por que não? Aí é onde os governos deviam apoiar, deviam apertar. Então, nessa altura, o engenheiro está a dizer que seria interessante que houvesse parceria com as agências que estão nesse ramo. O governo devia O governo é um meio. ter parceria Sim, o meio é um e meio. aí entrega a responsabilidade a esses parceiros. Certo. Olha, temos atividade X, XXX, o que vai é que vocês surgir. apresentam, por exemplo? Olha, vocês têm um roteio, cuidem desses camaradas. Exato. Claro que eles sempre vêm e vão gastar. Não tem como. Tem como. Então, prontos, vamos esperar que aqueles que decidem, que nos estão a ouvir, pensem nessa sugestão do engenheiro que há necessidade de haver parcerias. Por nós não, só por nós não conseguimos. A gente faz a nossa parte. Precisamos nos Sim, aliar. nós fazemos a nossa parte. Precisamos nos aliar para ver de facto se as nossas comunidades cresçam como tal. Exato. Há aquela preocupação da descaracterização, mas o engenheiro fez aqui referência sobre coisas interessantes. Mas, engenheiro, eu queria perceber, né, nessa dinâmica toda, ao longo a caminho de 2 anos que estão nessa atividade, quais foram os desafios marcantes? De locomoção. Normalmente, o turismo, aqui no AMBO, primeiro nosso objetivo é mostrar aos turistas e à comunidade local que existem pontos para serem visitados, serem Ok, contemplados. O outro objetivo é a massificação do próprio turismo rural. Nós aqui na província do Ambo ainda não temos a cultura de praticar turismo. Nossos dias a dia, nossos corre-corre, né, trabalho, família, por aí fora, nós não temos ainda essa cultura turística. Apesar que no tempo colonial, o Ambo era uma grande potência turística rural no país. Era, sim, senhora. Mas em função da guerra, fomos descaracterizando essa cultura. Nos tornamos mais fechados. Então, nosso objetivo é, primeiramente, é massificar o turismo rural. Para massificar o turismo rural e turismo ecológico, nós não podemos cobrar as inscrições conforme cobram as outras latitudes. ok, Se dermos conta, os nossos preços são muito baixos. E isso acaba prejudicando nos custos que tem a realização do mesmo evento. Se a gente trabalhasse afincadamente com o objetivo de arrecadar receitas, fundos, nós já teríamos ido à falência há muito tempo. Mas como nós trabalhamos, primeiro, massificar o turismo ecológico e rural na ok. província do Ambo, sabemos que depois de massificar, as pessoas vão tendo mais interesse. E Gelo, deixa-me que diga, e se eu tiver a mentir, o pessoal vai comunicar aqui, vai comentar aqui. Aqui, Todo aquele turista que passou pelas nossas atividades gostou. E temos bons testemunhos desses turistas. Uns ficaram, ok, inclusive. Nós temos recebido pessoas de Luanda, de Benguela, já tivemos da Huila também, ok, por intermédio dos nossos postos, para ok. vir conhecer. Apesar que muitos pensam que é burla, né? Sim, Como é o turismo, 20 mil. Eles estão acostumados a pagar 200, 300 mil ok, por pessoas, então deve ser burla, mas em função das imagens, vem que não. ok, É que nós estamos em fase de massificação do turismo local. Depois da massificação do turismo local, depois é que podemos ver outras situações. Nós temos tido também já muitos custos com a transportação, como disse
anteriormente. Nós alugamos os transporte diário, Ok. nós pagamos o dia do transporte. E em função do número de pessoas é que vai determinar o número de transportes que temos que alugar. Os nossos transportes rondam entre 80 a 120 mil por dia. Ok. Agora, senhor engenheiro, vamos fazer as contas. No, em média, nós temos tido 2 transportes por cada atividade. Em Ok. média, são por aí 28 pessoas, são aqueles Land Cruiser, chamam-se máquina, né? Das madres, né? Exato, exato. Os vulgo Land Cruz das De 13 madres. lugares. Sim. A nossa média está por aí a 30, 25, 30 pessoas. Ok. Logo são 2 meios de transporte. Estamos a falar Em aproximadamente de 200, 240 240 mil mil kwanzas. kwanzas. Vezes a 8 atividades que tivemos durante o Uau. ano. Estamos aproximadamente a falar que só nessa agência de transporte tiveram praticamente quase 1 milhão de kwanzas. Depois, temos que pagar também os pessoal que vai nos confeccionar Sim. as t-shirts. Ok, e ainda eu quero saltar já para os que vão confeccionar alimentos, né? O engenheiro tiram daqui essas pessoas ou são as pessoas que encontram lá no meio rural? Em relação à alimentação, A alimentação, como é que o não, a engenheiro faz? alimentação nós levamos. Oh, Por quê? Antes a agência previdenciava, ok. mas vimos que as pessoas têm hábitos Alimentares, gastronômicos sim, diferentes. diferentes, sim. E isso estava a nos criar um pouquinho de impasse. Oh, Quem não come o feijão prefere a carne, quem não come a carne, isso criava problemas. sim, E também encarecia o pacote. ok. Então, hoje a necessidade de reduzir o pacote e deixar que o Cada turista um. faça um farnel próprio. Agora, Mas, se quando for fazemos uma semana, acampamento, engenheiro. quando é acampamento, é isso que é onde eu quero chegar. Quando é Sim, acampamento, 3 dias, uma semana, nós aí fazemos que comemos a confeição é local. é local, ok. A gastronomia é local. E quero dar já também aqui um abraço e um agradecimento ao engenheiro Paulo Cassoma, que tem nos recebido na sua fazenda, quando estamos a fazer turismo rural, acampamento rural. Ok, E as meninas daquela fazenda, sinceramente, cozinham muito bem, ok. muito bem. É uma comida típica, diferente da que estamos acostumados, mas com um sabor extraordinário. Tudo natural, Na tudo visão natural. do engenheiro, o engenheiro acha que com essa dinâmica de turismo rural é possível que os jovens, né? Os jovens, como sempre, são as pessoas que têm mais ambições, permaneçam nesses locais ou ainda assim acabam por abandonar esses locais? Não percebi. Os jovens turistas ou os Jovens, jovens não, locais? jovens Os locais, locais, né? Considerando que vão lá pessoas de ou outras outras áreas, outras áreas atitudes, sim, 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 e com outras dinâmicas, certo. né? E sempre é do tipo, olha, um dia quero ser como O o fulano. fulano. Exato, exato. E a dada altura você tem a oportunidade de ter o contacto com esse fulano e você está no meio rural. Exato. E aí, ainda Exato. assim, eu estou a trazer o desenvolvimento que só esse fulano, que alguém sonha ser. Os jovens acabam por ficar ou saem com essas dinâmicas do turismo É que tu rural? diz, os sonhos são ilimitados Ok, e, e não podemos combatê-los. ok, Cada um tem a sua visão e o seu projeto de vida. Por mais que não tivesse lá recebido visita, há quem até agora pensa em sair da comunidade porque acha que já não lhe serve, não faz parte mais daquele meio. Já ok, cresceu o suficiente e a comunidade que está a limitar. ok, A título de exemplo, nós, quando escalamos o Morro do Moco, ok, ah, nós vimos lá muitos jovens que o trabalho dele é ser guia, é guiar o pessoal até o topo. ok, E por cada guia, paga-se de 5 a 10 mil kwanzas. Agora imagina, se ele subir 3 vezes, 4 vezes, por exemplo, na última vez, um dos guias que nos levou era a quarta vez que estava a subir. ok. Então, aproximadamente 40 Mil mil kwanzas. kwanzas no dia. Ok, Porque normalmente ele tem fluxo de turistas de sexta a domingo. ok. Num dia ele tem 40 mil kwanzas. E aqui na cidade, há muita gente que em 30 dias não consegue 40 mil kwanzas. Assim mesmo. Então não lhe dá estímulo de sair de lá. Aliás, o erro que cai é que ele deixa de fazer as suas atividades comunitárias Ok, naquele período, que era lavra e não sei o quê, para fazer esse tipo.
Essa atividade sazonal de guia turístico. Mas ainda assim, ele Mas tem rendimento. acaba por se justificar, né? Sim, Se um dos objetivos é melhorar a renta, sim. acaba por se justificar esse. 4 dias, mais 3 dias, sexta, sábado e domingo, 40 a 40. Estamos a falar em quanto? 120 mil Assim mesmo são, kwanzas, aproximadamente. ok? E é claro que ele não vai sair da comunidade. Porque ele sabe, se eu sair da comunidade, Não tenho não vou como ter o mesmo rendimento que, lá que eu tenho aqui. ok? Então ele prefere ficar ali. É essa a vantagem que o Então, turismo rural traz na traz comunidade, principalmente na oportunidades de, comunidade sim, rural. É uma das vantagens são essa. E hoje vemos que tem muita gente a escalar o Morro do Moco. ok? Eu me lembro-me ainda, antes de nós escalarmos, os que mais chegavam no topo eram os escuteiros. Ok, assim mesmo. Os escuteiros chegavam sempre no topo e pernoitavam. Nós não, nós subíamos e descíamos no mesmo dia, por exemplo. Então, a partir daquele momento que nós começamos a postar, a publicar nas redes sociais, a nossa chegada ao topo, segundo a comunidade local, diz que o fluxo de turistas lá aumentou, Ok, porque as pessoas viam que não era possível. Nós olhamos sempre, por exemplo, como para os escuteiros como os mais resistentes, e assim, são, de facto, sem tirar o mérito, né? Por causa das suas atividades cotidianas. sim. E vi, não, lá só tem que ser os escuteiros que Escutar, se chegam até o topo, não é possível. Mais de 2.000 metros a subir, não é possível, perdão. Mas nós mostramos que é possível. impossível Desde que e cada um com vá no seu retorno. passo. Assim mesmo. Não é? Não há cada um vai no seu passo. Cada um tem que ver o seu limite, onde parar, para poder continuar. Isso traz desenvolvimento na própria comunidade. Estão a chegar. E hoje, quando nós fomos para lá, hoje lá, como a comunidade já se organizou, eles têm um registro Ok? de visitantes. Eles conseguem nos dizer quantos visitantes recebem por dia, quantos visitantes receberam durante o mês, quantos visitantes eles receberam durante o ano. É uma estatística. Eles têm documentos. Oh, isso é Eu acho interessante. que a administração do Londimbal tem registros Ok? para isso. E automaticamente, tendo esse registro, a administração vai saber que tipo de investimento Se pode vai fazer, alocar para sim, aquela pela comunidade. comunidade. Porque vemos que já estão a construir uma pousada Oh, ao lado. Por quê? Por causa daqueles turistas que não têm a capacidade de voltar no mesmo dia. ok. Então o que é que fazem? Pernoitam ali. É mais rendimento, é mais dinheiro que movimenta Em na termos financeiros, aquela financeira. comunidade fica mais Exato. dinamizada. A pousada, o dono da pousada recebe dinheiro e o dono da pousada paga imposto ao Estado e todo mundo ganha. Assim O mesmo. turista ganha o quê? Ganha satisfação emocional e física, Ok. porque o turismo rural tem muitas vantagens em termos da saúde, muitas. E muitos psicólogos e médicos recomendam fazer trilha Ok. nas zonas rurais, recomendam. Dizem que Ok. uma caminhada de trilha equivale a um mês no ginásio. Ok. Então é só você vai fazer as contas. É Tá só bem, fazer. engenheiro. A conversa está bastante interessante, mas o nosso tempo tá mesmo bem no final. Tudo o que é bom dura pouco. É bastante interessante o que a gente acabou por abordar. Em termos de finalização, o que é que o engenheiro deixa, tendo em conta o assunto que a gente abordou? Exato. Acho que agora, como estamos no fim, posso falar um pouquinho mais relaxado. Porque a gente tem tanta coisa para falar e acabamos sempre a extrapolar Ok, o tempo. Primeiro, eu gostaria de dizer que o turismo ecológico, o turismo rural, é rentável. É rentável para a comunidade rural, é rentável para o Estado também. Arrecada receitas. receitas. Depois, eu queria dizer que contactos com o governo local estão sendo feitos na ótica de apresentarmos os nossos roteiros e dentro dos nossos roteiros, sabendo que tipo de visita eles vão receber e que tipo de visita poderão nos encaminhar. A Okavango Tour, ele tem roteiro anual, mas não se escusa de ter roteiros particulares. Ok, Por exemplo, você que tem um grupo de amigos, você em casa que está numa instituição laboral, professor, ou seja lá qual for a tua profissão, e pretende desanuviar, entre em contato conosco, nos diga qual é a data, a gente cria as condições e levamos até ao ponto
que ele bem preferir. Se quer escalar, se quer contemplar as águas, se quer cascata, se quer. Seja lá qual for, nós temos tudo, estamos todos disponíveis. É só nos contactar, a gente tira um dia que ele marcar e fazemos isso. Depois, conversamos recentemente com o Dr. Dalo. Já lhe chateamos, apesar que foi nomeado agora secretário provincial do governo. Ok. Ele gostou do desafio, tem acompanhado o grupo e com certeza absoluta que estratégias devem estar a ser tratadas para quando a gente tiver que pedir uma Bom, audiência, ok. podemos espelhar melhor qual é o nosso projeto. Depois, eu gostaria de agradecer também todos aqueles nossos clientes, nossos turistas, que incansavelmente sabemos que é muito peso como financeiro nos seus bolsos, mas também sabemos que o dinheiro que às vezes pagam nem sequer é o suficiente para a satisfação que eles têm depois de uma trilha ou depois de um turismo rural. Quero agradecer aos nossos parceiros, uh, a Liso Studio que, e a Megawork Studio, que têm feito os nossos vídeos, têm tirado as nossas fotografias. Quero agradecer o Neidinho, a nossa gráfica que faz as t-shirts, que nos supera a cada dia que passa. Quero agradecer também aquelas pessoas que nas redes sociais, perdão, dão um like, dão um incentivo, dão um apoio. E também, eu quero dizer, aquele pessoal que tem reservado vagas para um turismo e não comparece, tem nos trago muitos constrangimentos, porque nós fazemos a logística antes. E quando a gente faz a logística para, por exemplo, 30 pessoas, 40 pessoas, e depois você, na última da hora, desmarca-se, são custos que a gente perde, para além dos custos que a gente já tem, são custos que a gente aumenta. Nós sabemos, e bons sabem, que o turismo rural, de momento, ainda não é lucrativo. Nós estamos investindo nossos próprios dinheiros, apesar da contribuição e com participação que os clientes fazem, nós temos tempo que dar um valor a mais. Só para quê? Para a satisfação dos nossos turistas. Nós queremos que vocês olhem para o Ambo como uma casa acolhedora, como um local para desafogar, principalmente o pessoal que está em Luanda, para desafogar o corre-corre de Luanda. Nós convidamos você que está em casa, seja na NAT da província do Amo, que saia de casa, participe das atividades turísticas, porque acreditamos que o turismo ajuda-nos a aliviar a mente. Se você tiver um problema, com certeza, ao voltar de um turismo rural, vai ter mais capacidade, vai estar mais calmo, mais relaxado para poder resolver este mesmo problema. Também, desde já, quero agradecer aqui a Conexão Rural. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado pela direção e a equipa técnica aí na Regi por esse momento. Estamos disponíveis para qualquer tipo de eventualidade ligada ao turismo rural, turismo ecológico. Estamos aqui. Ok, muito obrigado, engenheiro. Na verdade, a Escola do Ambo agradece por ter essa oportunidade de ouvi-lo e fazer com que as pessoas entendam um pouco sobre essa dinâmica de turismo rural. Eh, Nós nos despedimos com a promessa de voltarmos provavelmente no próximo ano. O engenheiro fica disponível, porque àquela altura será de novo convidado para abordarmos vários assuntos relacionados com essa dinâmica. Aí, Obrigado. para os meus colegas, agora que o ano se fecha, desejamos tudo de bom. E isso só acontece aqui na Escola das Páginas, ou seja, nas páginas da Escola do Amo. Obrigado. Obrigado.